Olá pessoal, vamos para a aula 198. A aula de hoje, então, vamos começar com as leis de Kepler. As leis de Kepler, como eu falei, são leis cinemáticas, baseadas em observações. Kepler era o pupilo de Tycho Brahe e recebeu essa herança, todas as anotações do céu. E observando os locais dos planetas em relação ao Sol, porque eles usaram o modelo heliocêntrico, nós temos a primeira lei de Kepler, a chamada lei das órbitas. O enunciado da lei das órbitas é o seguinte: o planeta do sistema solar descreve órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos da elipse. Então, primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Bom, o que é uma elipse? Vamos facilitar, tá? Vamos facilitar. Pega uma circunferência e dá uma achatada nessa circunferência. Para definir uma elipse, nós temos algumas grandezas aqui. As duas primeiras importantes é que uma elipse, diferentemente de uma circunferência que tem um centro, uma elipse tem os focos. Temos o foco 1 e o foco 2. Então, primeira coisa, a órbita dos planetas ao redor do Sol não é circular, é elíptica. E segundo, o Sol não está no centro da elipse. Está onde? Está em um dos focos da elipse, tanto faz. Pode ser aqui. Então eu vou botar aqui um planeta, sei lá planeta Terra, está aqui em órbita ao redor do Sol. Ok? Então, a órbita é elíptica e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Tem algumas grandezas aqui que a gente pode citar. Essa aqui é o chamado, esse aqui é a distância mínima, é o R mínimo, distância mínima. Tá? Nós chamamos a distância mínima que o planeta está na órbita ao redor do Sol de periélio. Periélio, ou seja, perto do hélio, perto do Sol. E essa distância máxima aqui, ó, nós chamamos de afélio. Então, R máximo, nós chamamos de afélio. Tá? Afélio, afastado do hélio, ok? Nós temos também uma distância que se chama 2A, que se chama eixo maior. Por que 2A? Porque A nós chamamos a distância do centro da elipse até uma das periferias. Esse A é chamado semi-eixo maior. Então 2A é o eixo maior. Então o que é o semi-eixo maior? O semi-eixo maior, semi-metade, né? Metade do eixo maior. Nós teríamos o eixo menor, que é esse, e o eixo maior, que é esse aqui. O semi-eixo maior, o A será então o quê? Ó, nota que 2As, que é o eixo maior, é o R máximo mais o R mínimo. Então o semi-eixo maior é uma média aritmética do que? Das distâncias R máximo e R mínimo. O que seria esse semi-eixo maior? É como se fosse o seguinte, numa circunferência, como se fosse o raio da trajetória, tá? Mas aqui nós chamamos de semi-eixo maior na elipse, ok? Outra coisa interessante é o seguinte, é que nós poderemos calcular uma grandeza chamada excentricidade. Já ouviu falar de excentricidade? A excentricidade é a razão entre dois números. A excentricidade de uma órbita, excentricidade. Vamos traduzir antes. O que é excentricidade? A excentricidade é o quanto a elipse é achatada. Tá? Por exemplo, quanto que é achatada uma circunferência? Não é achatada nada. Então a circunferência não tem excentricidade, excentricidade zero da circunferência. Essa excentricidade ela é calculada com a razão de dois números. Entre a razão do C, o que é o C? C é a distância entre o centro
da elipse e um dos focos. Isso é C. Isso é C. Entre o centro da elipse e um dos focos. Ou seja, entre os focos nós teremos uma distância 2Cs. 2Cs. Tá? A excentricidade é a razão C. O que é C? Entre o centro da elipse e um dos focos, tanto faz, e o A. E o que é o A? É o semi-eixo maior. Nota que o C é do centro da elipse até onde? Até um dos focos. E o A é entre o centro da elipse e uma das extremidades da elipse. Essa razão C sobre A me dá o quanto excêntrica é essa elipse. Então nós já temos aqui que o A é R máximo mais R mínimo sobre 2. Nós já temos isso. E o C, olha só como é que eu vou tirar o C. Eu sei que se eu somar, olha aqui, 2Cs, esse tamanho, mais o R mínimo, eu vou achar o quê? Eu vou achar esse tamanho aqui, que é o R máximo. Então nota aqui, ó, R máximo será o quê? 2Cs mais o R mínimo. O R mínimo. Beleza? Então, notem que eu vou passar esse R mínimo para cá e vou ter R máximo menos R mínimo igual a 2Cs. Conclusão, R máximo menos R mínimo sobre 2 é o C. Bom, vamos substituir tudo aqui dentro agora. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter C. O que é C? É a distância do afélio menos do periélio sobre 2, tudo isso dividido por A, que é a soma da distância do periélio mais, afélio mais periélio sobre 2. Esses dois eu simplifico e nota a maneira de calcular a excentricidade. Eu pego a distância máxima menos a distância mínima, dividido pela distância máxima, mais a distância mínima. É assim que se calcula a chamada excentricidade. Se a órbita é circular, nota, está aqui o Sol e a órbita é circular. Então a distância máxima e a distância mínima acabam sendo igual. Então se a órbita é circular, nós temos que a distância mínima igual à máxima. Mas peraí, se distância mínima é igual à máxima, eu chego a uma primeira conclusão. Se esse número e esse número são iguais, é que a distância mínima e máxima R é igual a A, que a gente chama simplesmente de Rzão, se a órbita for circular. Segunda conclusão, põe aqui na expressão da excentricidade. R máximo menos R mínimo, se são iguais, excentricidade dará 0. Tá bom? Então nós temos aí algo então sobre a primeira lei de Kepler, um pouquinho mais avançado quando a gente fala de excentricidade, mas basicamente a questão é teórica. Como assim teórica? Eu preciso saber que a órbita é elíptica e não circular, e preciso saber que o Sol ocupa um dos focos e não o centro da elipse, tá bom? Então, agradeço aí, uma aula curtinha, a presença na aula. Na próxima aula, então, nós vamos ver a segunda lei de Kepler. Até a próxima aula. Aquele abraço.